Olá, minhas irmãs. Eu não sei se felizmente ou infelizmente chegamos ao último capítulo de Tiago, né? Confesso que eu vou sentir falta, né, de estar aqui compartilhando com vocês. Mas, assim, tudo vem para o aprendizado. Eu espero que nesses dias que ficamos juntas, eu aprendi bastante. Espero que você também tenha aprendido. Que Deus continue nos abençoando e nos ensinando. Então, nós vamos aqui para o último capítulo, né? O capítulo 5 de Tiago. Vamos ler juntas? Diz assim: prestem atenção, vocês ricos. Agora é hora de chorar e gemer, com extrema aflição por causa de todas as angústias que estão para vir sobre vocês. A riqueza de vocês agora mesmo está apodrecendo, e suas roupas luxuosas estão se tornando trapos corroídos pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujando, e isso ficará como uma prova contra vocês. E ele lhes comerá a carne como fogo. Vocês amontoaram riquezas nestes últimos tempos. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês fraudaram no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se e satisfazendo todos os seus caprichos, e agora estão gordos como gado, pronto para a matança. Vocês condenaram e mataram homens justos, que não tinham nenhuma força para se defender contra vocês. Aqui Tiago vem falando, chamando a atenção daquelas pessoas que eram os donos de terras, né, os patrões, os chefes, que tinham pessoas sob o serviço, dar serviço para ele, né? Como eu já falei antes, não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, mas eles não tinham escrúpulos, eles estavam só preocupados com eles mesmos. Eles não queriam saber se as pessoas estavam sofrendo, e fraudavam eles nos pagamentos, né? E é muito triste isso, né? E nós vemos muito também pessoas que maltratam os empregados, que não. Nós vemos isso na política, nós vemos isso na televisão todos os dias, que as pessoas, os ricos, né, assim, vamos dizer assim, os empresários, estão preocupados com eles mesmos, eles só pensam neles. Já ouviram aquele ditado, é verdade, o dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é necessário, lógico que nós precisamos para sobreviver, para vivermos nesse mundo. Mas ele não traz felicidade, ele não traz paz, não tem dinheiro que compre a paz. Eu vejo, a gente vê tantas pessoas, né, que trabalham tanto, constroem tanta coisa, já estão numa certa idade e não conseguem nem desfrutar daquilo que estão trabalhando, que trabalham tanto, e assim, não tem paz, é problemas às vezes com filhos, com o esposo ou esposa, né, problemas em casa, que não, você vê assim, a pessoa tá trabalhando, são pessoas até que, você olha, são pessoas boas, não tem problema, que te ajudam o próximo, mas elas não têm paz. Ela vive o tempo todo em função daquilo, sabe? Não quer desapegar. A Bíblia diz que a gente não, ela fala assim, a sua prata, o seu ouro estão enferrujando, vão ser comidos pela traça. Por quê? Às vezes a pessoa trabalha tanto, deixa de lado os filhos, deixa de lado a família, por causa do trabalho para construir algo, e daqui a pouco ela, né, morre, fica aí, já vimos isso, né? Eu tenho certeza que você já viu também. Pessoas que trabalharam tanto, daí fica lá de herança, os filhos, as pessoas, os herdeiros, acaba com aquilo assim, ó, rápido. Coisa que levou uma vida para construir. Então, é que ele vem falando, não de juntar, temos que trabalhar, temos que buscar o melhor para nós, para nossa família, sim. E agradecer a Deus pelo trabalho que nós temos, pela casa que nós temos, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Mas o que Ele está dizendo aqui, não deixe que isso seja mais forte no seu coração. A Bíblia diz assim, que aonde está o seu tesouro, não, onde está o seu coração, né? E o que está dentro do seu coração aí é o seu tesouro. Então, aquilo que está ali forte no seu coração, aquilo se torna o seu tesouro. Nosso tesouro tem que estar em Deus. Então, que nós temos, assim, ter cuidado, se você é chefe, é um empresário, né, procure sempre ser justo, né, justo com os seus funcionários, justos diante de Deus, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, né, considere eles superiores a você, e aí sim a sua bênção vem. Aí dando sequência diz assim, agora quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes como o lavrador, que espera até a vinda da chuva de outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes.
e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha só, 2.200 e poucos anos atrás, eles estavam esperando, a vinda do Senhor está próxima, e hoje nós declaramos a mesma coisa, a vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos quando vai ser, mas nós vemos pelos sinais que ele se aproxima, sim, está próximo. Não sabemos, pode ser assim, amanhã, como pode ser daqui a mais 2.000 anos. Né? Nós pode ser na nossa geração, como pode ser na próxima, na outra. Isso só Deus sabe a hora certa, tá bom? Mas temos que perseverar, não desistir. Não murmurem uns contra os outros. Será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam, o grande juiz já vem. É aquele tal negócio, né? Quem nunca pegou que atire a primeira pedra, foi o que Jesus falou. Então a gente tem que estar assim, a gente não está acima de ninguém. Ah, mas a fulano fez isso. Eu não faço isso, mas faço outra coisa. Eu não cometo aquele erro, mas cometo outro. Então a gente sempre tem que estar assim, tomar cuidado com isso. Para exemplo de paciência no sofrimento, olha só. Olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós os consideramos felizes porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Quando nós falamos dos profetas, não, mas eles foram fiéis, eles sofreram, foram presos, foram chicoteados, aconteceu tanta coisa, mas eles permaneceram fiéis. Será que nós iríamos fazer a mesma coisa? Ele fala que nós devemos fazer sim. Vocês já ouviram falar da perseverança de Jó? Ele pergunta. Por meio das experiências dele, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem, e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Não sei se vocês já leram lá, senão vocês procurem ler sobre a vida de Jó. A Bíblia fala assim que ele, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Ele perdeu todos os bens que ele tinha, ele perdeu todos os filhos. Olha só, não é fácil, né? A única coisa que Deus não era não tocar na vida dele, não tirar a vida dele. Ele ficou doente, a Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha, tanta ferida que ele tinha. E ficou só a mulher não perdeu, né? E tinha os amigos dele que iam lá ver ele, depois vocês leem, que é muito interessante. Que os amigos chegavam lá e falavam para ele assim, não, você deve ter algum pecado, porque você ter perdido, passado todo esse sofrimento, você pecou, você tem que se reveja, você, o que você estava fazendo. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. A mulher dele ainda fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela viu assim, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, ainda perdeu a saúde, só não perdeu a vida. E ele não vou murmurar, é Deus, tudo que eu tinha era Deus que me deu, se ele tomou, eu não vou murmurar, não vou. E ele ficou firme. E no final ele recebe, em dobro os bens que ele tinha, ele teve em dobro, ele teve filhos novamente. E você vê que Deus assim o exaltou, honrou a vida de Jó, porque ele ficou firme, mesmo dentro de todo sofrimento. Ele perseverou, ele não desistiu. E depois vocês leem, é muito bonita a história de Jó. Aí seguindo diz assim, porém, mais do que tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Diga apenas um simples sim ou não, a fim de que vocês não pequem e não recebam a maldição de Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, não, eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha mãe. A Bíblia diz assim, que é pecado isso. Olha aqui, não façam isso. Ele diz assim, a nossa palavra tem que ser o sim ou não. Não, é verdade, é sim ou não. A partir do momento que a gente não tem esse poder de jurar. Ele fala assim, não jure por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Então, a nossa palavra tem que ser assim, as pessoas têm que olhar de uma tal forma, que quando eu falar assim é porque é verdade, não preciso ficar jurando. Então, assim, quando eu jurar é pecado, então não jurem, é sim, sim, não, que passou disso, Então, assim, temos que ter essa consciência. São coisinhas assim que a gente às vezes não sabia. Um dia eu não sabia. Um dia que eu vi isso, falei, nossa, e a gente tinha esse costume. Eu acho que quase todo mundo tem esse costume. Não, eu juro sim. Não jurem. É sim ou não. Algum de vocês está sofrendo, deve continuar orando sobre isso. E todos, quando têm motivo para ser gratos, devem estar continuamente cantando louvores ao Senhor. Então, está sofrendo, continue orando, persevere. A Bíblia diz, aquele que bate na porta, ela vai ser aberta. Então, continue ali insistindo que Deus está ouvindo. Na hora certa, Ele vai ouvir. Ele vai abrir essa porta. E se está motivo de agradecer, continue agradecendo. Nunca deixe de ser grato pelas mínimas coisas que Deus tem nos dado. A gente tem que estar sempre agradecendo a Deus.
alguém está doente, que mande chamar os líderes da igreja, e esses devem orar sobre ele, e derramar azeite sobre ele em nome do Senhor. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido os pecados, o Senhor o perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultado maravilhoso. Aí ele usa o exemplo até de Elias. Elias era tão humano quanto nós, ele era um ser humano. E, entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. E depois ele orou de novo, e dessa vez para que chovesse. E a chuva desceu e a terra produziu seus frutos. Então, quando ele fala assim, tem alguém doente, chame um líder, né? Peça que ele ore, que ele unja, né, o doente. E ele ainda diz assim, uma coisa que me saltou assim, que peça perdão uns aos outros, né? Então, assim, hoje em dia nós temos esse livre acesso a Deus. Nós podemos chegar direto diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Uma coisa assim que eu aprendi, que eu tenho, né, nesse caminhar já de muitos anos, é assim, quando você for pedir perdão a Deus pelos seus pecados, dê nome ao pecado. Senhor, eu menti. Senhor, eu falei mal. Senhor, eu fofoquei. Senhor, eu me entristeci. Senhor, eu duvidei. Sabe, dê nome ao pecado mesmo. Porque Deus se agrada de ver que você reconhece aquele erro, né? Não é generalizando, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, se você lembra, se você sabe que você fez, dê nome a Ele. Quando ele fala assim, confessem os seus pecados uns aos outros, muitas vezes as pessoas estão passando algumas dificuldades, está tendo uma luta com determinado pecado, e você vive constantemente naquela mesma situação. Essa hora é válido e é muito assim, importante você procurar uma pessoa madura espiritualmente. Sempre procure uma pessoa mas que seja madura espiritualmente, para você conversar com ela, né? Você vai expor esse pecado para que ela te aconselhe dentro da palavra de Deus, para que ela te ajude em oração. Mas não procure qualquer pessoa, por favor. A gente já vê tanto isso, né? Porque dependendo da pessoa, ela não tem maturidade, ela pode falar para outra pessoa. Então procure sim um líder, de preferência, se você é mulher, de preferência mulher, é a melhor coisa. Procure uma mulher madura, uma mulher experiente, uma mulher assim, né, firme em Deus, de oração. Converse com ela, exponha a sua fraqueza, a sua dificuldade, para que ela te aconselhe e te ajude em oração nessa situação. E ao contrário, da mesma forma, se alguém te procurar para estar conversando, para estar expondo, para estar se abrindo, sempre tenha isso com você, nunca abra isso para ninguém, né? As pessoas falando assim, já passei por isso, já chegaram e me falaram, não, fulana me falou isso, tal, me contou isso, mas estou te contando para você me ajudar em oração. Se ela falou para você, é para você ajudar ela em oração, não é? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a intenção é boa, falou a fulano que é madura também para orar, aí fala para aquilo se espalhar. Você lembra que Tiago falou assim, que a língua, ela é como uma fagulha. E uma simples fagulha, ela pode botar fogo na floresta inteira. Às vezes uma palavrinha que a pessoa confiou em você, para estar conversando, para estar ajudando, auxiliando ela em oração, aí se vai passar para uma outra pessoa, a outra pessoa não tem a maturidade e fala para outra, e assim vai, aquilo se espalha. Isso pode levar uma pessoa à morte. A morte espiritual é morte física mesmo. Tem pessoas que não têm estrutura para aguentar ser exposta. Então, assim, ela confia em alguém, ela espera que aquela pessoa corresponda, né, da melhor forma. Então, assim, se você tem algum problema, procure. Se tem alguma luta, alguma área na sua vida, você está precisando, não está conseguindo vencer sozinha, busque uma ajuda, busque uma pessoa, né, uma pessoa madura. Ela só tem que você vê, que você conhece a vida dela, que você sabe que ela realmente é uma serva de Deus, que busca a Deus, que você possa confiar, né? E se você também já é essa mulher madura, experiente, também seja sempre aberta e assim, para receber também outras pessoas, para que você possa auxiliar também. Porque ele diz assim que a oração de um justo, ela é poderosa.
Então, assim, eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu sou justa. Você é justa, sabe por quê? Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, quando eu oro, quando você ora, Deus nos ouve. E Ele tem prazer em nos ver falando com Ele. Né? Pai, eu tô aqui conversando com o Senhor, é nosso momento juntos. E Ele tem prazer nisso. E Ele tem prazer muito mais em te responder e em te abençoar. Tá bom? Foi assim, foi um prazer para mim estar aqui assim, estudando com vocês. Eu já tinha lido, lógico, o livro de Tiago, mas assim, é tão gostoso a gente ver de novo, a gente parar, a gente meditar, a gente trazer aquilo para o nosso dia a dia. É muito gostoso, é muito gratificante. Então, assim, foi um prazer estar esse tempo aqui com vocês, estudando o livro de Tiago com vocês, e que essa semente continue germinando, 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 e daqui a pouco se torne uma árvore linda, cheia de frutos, para a glória de Deus, tá bom? Um abraço a todos vocês.